Olá, meu nome é Márcios, eu sou estudante de Logosofia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tempo e sobre a lei do tempo. Temas muito interessantes abordados pela Logosofia. Eu estou aqui com o José Márcio. José Márcio, conta um pouquinho para a gente o que você tem investigado sobre o tempo. Bem-vindo. Olha, é uma satisfação falar sobre o tempo, sabe? Desde o início do estudo logosófico, me chamou a atenção o fato de o tema tempo ser um dos principais temas da logosofia. E vi também que a logosofia ensinava como aproveitar melhor o tempo, né? E identificar especialmente as causas que o ser humano perde o tempo. Mas o que eu gostei mais foi quando eu descobri que o tempo é regido pela lei do tempo. Você levantou muitos pontos interessantes, né? Eu fico pensando que é uma preocupação geral das pessoas sobre como ter mais tempo ou aproveitar melhor o tempo. E você disse sobre causas que a gente acaba perdendo tempo. Como é que você observa que isso acontece no dia a dia? Pois é, eu aprendi nesse estudo que eu estava falando, né, no início, que se perde o tempo quando a mente divaga, quando não se pensa, quando não se faz nada, né? E eu entendi então que o passo que eu deveria dar era procurar ser mais consciente sobre as coisas que me faziam perder tempo. Dá um exemplo para nós sobre essas coisas. Pois é muito fácil a divagação, né? É muito fácil você tomar contato com algo que está acontecendo e seguir aquele tema, aquele assunto e passar muito tempo ali. Então eu entendi que o fato de eu estar atento com o que acontece dentro da minha mente e procurando ser mais consciente do que eu faço diariamente, isso me ajudava a diminuir o tempo perdido. Sabe que eu tenho percebido isso também? Às vezes, quando eu foco muito em uma atividade comum, como trabalho ou estudo, eu percebo que a minha mente, ela, por ter esse foco inteiro nessa atividade, eu sinto que eu acabo perdendo um pouco de tempo que eu poderia estar empreendendo em outras atividades, né? E aí chega no final do dia, eu me sinto esgotado, né? Sendo que eu me empenhei somente em uma atividade. E aí eu fico pensando, né? Como será que a gente pode aproveitar para fazer tudo que a gente se programa no nosso dia? Isso é muito interessante, né? Você falou desse estado, né? Ao final de um dia, né? Uma coisa que me chamou a atenção na lei do tempo é que eu considerei ela fácil de ser observada. Então, por exemplo, diante de um dia que eu fui produtivo, que eu fiz muitas coisas, que eu fiz mais coisas do que eu pensava que poderia fazer, a sensação é muito agradável. Mas quando eu não tenho um dia produtivo, a sensação é essa, né? De desânimo, de desgaste. Eu passei o dia inteiro e ao final vejo que produzi muito pouco, fui muito pouco produtivo. Então eu penso que esse é um ponto interessante, né? A facilidade que se tem de observar a atuação da lei do tempo no nosso dia a dia. É verdade. Eu fiquei refletindo que eu observo a lei do tempo também quando eu me proponho a realizar uma atividade em tempo menor do que eu usualmente costumo realizá-la, né? Inclusive, eu tenho aprendido com Logosofia a fazer esse exercício. Então, se eu me proponho a realizar uma atividade que eu sei que eu vou demorar 2 horas, se eu já conseguir conquistar a realização dessa atividade em 2 horas, eu tento encurtar o tempo para 1h30, 1 hora, e aí assim eu consigo ganhar tempo, né? Esse é um experimento muito interessante, né? E a perspectiva de usar esse tempo que sobra para outras coisas é algo muito especial. O dia fica maior, eu consigo fazer muito mais coisas, né? E eu tenho aprendido também que esse tempo que a gente diminui, que a gente economiza, é muito importante para a gente aplicar na nossa evolução, né? Em conhecer mais a si mesmo, para identificar, ser mais consciente do que tem dentro de mim que faz perder tempo. Interessante que você falou sobre evolução. A logosofia ela trata da lei do tempo e também da lei de evolução. Como que você observa que essas duas se relacionam?
Pois é, eu entendo que elas andam juntas, muito juntas, né? Inclusive, quando eu descobri, né, num texto da logosofia, que o tempo é vida, eu achei muito interessante, porque se conhece normalmente aí o tempo como dinheiro, se dizem, né? Tempo é dinheiro. E eu descobri que ao economizar tempo, eu tenho mais recursos, melhores condições para trabalhar nessa parte da evolução. Então, no início do estudo, eu tinha dificuldade de encontrar tempo para mim, para me conhecer, para fazer estudo. A partir do momento que eu comecei a aproveitar melhor o tempo, esse tempo, naturalmente, foi dirigido à evolução. Então, eu entendi que a lei do tempo e a lei de evolução são favorecidas por esse estado mais consciente com relação ao tempo. Que outros aspectos você observa que você tem empreendido no sentido de conhecer a si mesmo e gastar esse tempo para conhecer a si mesmo? E quais os benefícios você tem observado na sua vida? Um campo que a logosofia abriu é com relação às deficiências psicológicas. Quem é que já não viveu a experiência, né, de chegar em casa e deixar, cada dia deixa a chave do carro num lugar diferente? E na hora que vai sair, é um trabalho para encontrar essa chave, né? Se perde muito tempo. Então, eu aprendi que a desordem, uma deficiência psicológica, é uma das causadoras de maior perda de tempo. E não é só ela, né? Também outras deficiências, como a falta de vontade, a desobediência, a negligência. Então, essa parte que eu não conheço em mim me faz perder muito tempo. E a partir do momento que eu começo a conhecer e observar, eu tenho melhores recursos para economizar o tempo, né? Aproveitar o tempo, porque o tempo é vida. Essas deficiências psicológicas são pensamentos, né? Então, eu estou entendendo que quando não trabalhadas, elas influenciam até na perda de tempo, né? Quando a gente não se prepara para resolver essas questões mentais, né, esses pensamentos que estão nos afligindo, a gente acaba perdendo tempo por reações, enfim, o tempo que a gente poderia empreender nas atividades que a gente planejou. Então, quando a gente trabalha essas deficiências psicológicas, entende como acercá-las, né, como vencê-las, a gente acaba conquistando esse tempo que, inclusive, a gente está empreendendo no conhecimento de si mesmo, né? Assim, é fácil verificar, à medida que eu vou combatendo uma deficiência, como eu perdia tempo por causa daquela deficiência, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu vou desenvolver uma atividade e não me concentro naqueles pensamentos daquela atividade, né? Então, como eu não conhecia os pensamentos, na hora que eu ia fazer uma atividade que era um pouco mais difícil, me ocorria de fazer uma ligação telefônica, de sair, beber água, fazer qualquer coisa, né? E o que acontecia? Eu não conseguia fazer a atividade toda. Então, conhecendo esses movimentos da mente, esses movimentos mentais, essas deficiências, esses pensamentos, fica mais fácil economizar o tempo. Eu consigo me concentrar, saber que aquilo é algo que vai me perturbar e deixo de lado. Com certeza, eu já experimentei isso também. Um exemplo, né? Às vezes eu estou no trabalho e me vem algumas outras preocupações de outros ambientes, né? Meu ambiente familiar, ou às vezes estou precisando resolver uma situação com um amigo, precisando resolver uma situação em casa. E aí eu percebo que se eu deixo essas preocupações me afetarem, eu não consigo nem concentrar no meu trabalho e nem concentrar nessas preocupações. Então eu acabo perdendo meu tempo nisso também. Então eu estou tentando separar essas preocupações para quando eu tiver um tempo para tratar elas, né? E focar, como você trouxe também, naquela atividade que eu estou exercendo naquele momento. No meu exemplo foi a minha profissão, né? Isso é muito interessante, né? Porque com um pouco de atenção e com esse propósito de ser cada vez mais consciente do que está acontecendo dentro de mim, ao meu redor, vai ficando cada vez mais fácil. Aproveitar melhor o tempo, né? Evitar essas distrações e, enfim, esse ponto que você falou sobre fazer algo que levava 2 horas, fazer em 1 hora, é possível, eu entendo, desta forma, a partir do momento que eu consigo selecionar os pensamentos que vão me ajudar e que vão me atrapalhar.
Eu entendo também que a gente tem que perceber os influxos dessa lei, né, do tempo. Como ela é de fácil percepção no nosso dia a dia, né, não é difícil constatar que um tempo perdido a gente não consegue recuperar, né? Isso é de conhecimento geral. Então, é importante trabalhar nesse sentido de ganhar tempo, mas também de aproveitar bem o tempo que a gente já tem, para que a gente não se arrependa, né, caso ele seja perdido. É isso mesmo. Eu recordei de um trecho, né, que o autor da logosofia fala que a tarefa de recuperar o tempo perdido é muito árdua, que é melhor aprender a aproveitar o tempo que tem pela frente. E às vezes eu nem estou sabendo que eu estou perdendo tempo, né? Sem esses conhecimentos, eu penso que eu viveria muitas situações em que eu estaria perdendo vida, né? Perdendo tempo, perdendo vida, e não teria nem noção disso. Como o tempo é vida e eu consigo aproveitar do tempo, eu ganho mais vida, prolongo a minha vida fica maior do que era antes de saber aproveitar melhor o tempo. Isso mesmo, eu acho que a gente aproveitou bem o nosso tempo aqui nessa conversa, né? Esse tema que eu entendo que é muito prático, muito importante, né, para a gente. Então, queria agradecer sua presença, disponibilidade para essa conversa. E se você gostou desse conteúdo e quiser saber mais, é só acessar o site logosofia.org.br. Lá você encontra vídeos como esse aqui, de conversas sobre temas muito importantes para a nossa vida. A gente se vê numa próxima. Um abraço.